TV Graça apresenta Resumos de Calqueos 2023. As palavras inefáveis de Deus que sobreedificam e nos levam rumo para a grande transformação. Segunda Coríntios, capítulo 1, versículo 12 a 15. Algo que nunca foi feito em 2000 anos. O que vocês vão ouvir agora nunca foi ouvido antes. Naturalmente, porque a mente de Cristo estava ausente, porque a nossa glória é esta. O testemunho da nossa consciência, que na simplicidade e sinceridade de Deus, não com a sabedoria humana, mas sim com a graça de Deus, nos temos conduzido no mundo. E muito mais com vocês, corintianos, não? Porque não vos escrevemos outras coisas que ledes ou entendeis. E espero que até ao fim o entendais. Como também entendestes em parte que somos a vossa glória, como também vós sois a nossa para o dia do Senhor Jesus. Para o dia do Senhor Jesus, olhai para isto com esta confiança. Era isso que ele queria que eles entendessem. Mas eles não o entenderam com esta confiança. Quis vir ter convosco primeiro para vos dar uma segunda graça. Sabeis que todos os crentes do mundo, os nossos irmãos católicos, os nossos irmãos evangélicos não o dizem e eu ainda menos. Pelo contrário, procuro para ver se finalmente o compreendem. Eles não sabem o que é uma segunda graça? Apóstolo, e que se trata de uma segunda graça. Se ele fala de uma segunda, então há uma primeira. E sabes qual foi a primeira? Que quando Jesus de Nazaré morreu, essa primeira graça, ao derramar sangue, todos os eleitos foram purificados do pecado. Mas já não se pode ser perdoado. É preciso uma segunda graça. E o que é a segunda graça? A segunda graça é o adorno de te dar uma sã doutrina que possas assimilar e conhecer-te por dentro. Assim, há 20 anos que venho amando a igreja, amando-a, vestindo-a. Olha, tens a consciência tranquila. Olha, ama a minha amada igreja. A minha amada. O demônio foi destruído. Eu chamei-vos de amados, que ninguém em 2000 anos tinha chamado de amados. Eu disse ao amado, olha, tu estás limpo, sem pecado, com uma oferta. Ele tornou-te perfeito para sempre. O pecado foi levado embora na cruz do Calvário. Então essa segunda graça que Paulo foi o único que carregou, mas os apóstolos não entenderam. Ele era o único que entendia essa segunda graça. É por isso que ele diz, eu quero que vocês, para ter esta segunda graça. Mas vós não entendeis? É essa a minha luta em todo o mundo. Quero comunicar-vos esta segunda graça. Vocês compreenderam-na, são abençoados, mas eles têm um véu. Por isso, nesse véu vem o mal em nós, vem uma devassidão porque tem um véu. Leem e não compreendem. Eu leio, estão a perceber. Não está vilado, está selado, não percebo. Assim, a segunda graça é a chave, a que abre a tua mente para que compreendas que quando Cristo morreu, o teu espírito foi aperfeiçoado para sempre. Tu és um ser. Olha, não tens mais espaço para Cristo dentro de ti. Não tens mais espaço para a santidade. Porque com uma oferta, quando Ele morreu, o que precisavas para estar sentado com Ele nos lugares celestiais. Naquela única oferta, Ele te santificou. Completa, mas essa segunda graça. Achas que os evangélicos sabem disso? Diz-lhe, e o que é isso? Não, isso é o esforço das obras e dos sacrifícios.
e depois chega o momento em que se atinge a estatura de uma segunda graça. Não, isso é uma comunicação de entendimento. Não é das obras, diz ele. Espero que acabem por compreender, porque quando compreenderem, recebem a segunda graça. Não é nada que se faça pelas obras, é algo que se compreende. Agora, essa segunda graça nunca foi pregada no mundo. Paulo ficou com o desejo, mas Paulo foi morto, porque eles não entendiam Paulo. Eles tinham Paulo como mau, porque a religião é assim. A religião nunca entendeu Paulo. Paulo foi perseguido. Bem, reparem que o acusaram de estar a servir Deus contra a lei. E não é que ele fosse contra a lei, é que quando Cristo morreu, ele pôs um fim à lei e começou uma nova aliança. E assim, quando não compreendemos a segunda graça, estamos num deserto. Se não compreenderes, imagina que não compreendes uma coisa. Imaginem, vão a um exame sem terem estudado. Começam a olhar à vossa volta para verem de quem estão a copiar, para ver se alguém lhe passa um pedaço de papel. Não vês que não compreendes? Ou se formos para um sítio onde falam uma língua que não falamos, que eles vão falar, começam a fazer com a mão. Tenho fome, quero beber, tenho sede, porque ela não percebe. Bem, é assim que acontece nesta cidade, que durante anos me ouviram, e o que eu fiz foi decorar a igreja, equipá-la, prepará-la, decorá-la, prepará-la, adorná-la. Sois uma igreja adornada, uma igreja edificada. Vejam o que diz em Romanos 8, versículo 18 a 21. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada, pois o ardente anseio da criação é aguardar a manifestação dos filhos de Deus. Nós manifestamos a nós próprios que isso não tinha acontecido, porque a criação foi sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou na esperança, porque também a própria criação será libertada da escravidão, da corrupção, para a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Imaginem, a criação vai ser libertada, vocês já estão libertados. A criação, a ecologia, tudo vai ser saudável. Vamos ter animais saudáveis, não vamos ter vacas loucas. E vamos ter um corpo glorificado com comida perfeita. Vamos desfrutar de um mundo aqui no céu, aqui nesta terra. Mas tens de ter a segunda graça. Essa segunda graça nunca foi compreendida pela religião. Quantos têm essa segunda graça? Que está predestinado, que somos um tesouro que vive num vaso de barro, que o barro vos incomoda, que o barro vos fala, que o barro se manifesta. Mas como já o sabes, o teu barro, quando te dói e te levantas um bocadinho, como se fosse meio um bocadinho, bem, tu já o sabes, não posso acreditar nisto porque é temporário. Amanhã vou sentir-me melhor. Já repararam como ele mente, certo? E todos nós que sabemos isso, bem, vivemos de forma diferente porque temos uma segunda graça. Quero dizer que passamos por aflições. É por isso que ele diz que não é comparável com aflições, porque enquanto estivermos na carne, há aflições, mas não são comparáveis com a glória que está para vir. E tem a ver com a palavra ciência. Lembram-se de quando Paulo disse a Timóteo para ter cuidado com a falsa ciência? Portanto, se Paulo disse a Timóteo para ter cuidado com a falsa ciência, é porque existe uma ciência verdadeira. Bem, e naturalmente agora entendemos que Paulo,
Ei, vamos ler na primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 20. Eu disse primeiro a Timóteo, não é de Timóteo, porque Timóteo não a escreveu. Para o ter sempre, diz, reparem como o versículo 20 diz, o Timóteo guarda o que te foi confiado, evitando as conversas profanas sobre coisas vãs e os argumentos do que falsamente se chama ciência. O 21º versículo diz que a qual professando alguns se desviaram da fé, a falsa ciência afasta-vos da fé. É por isso que lá em Lucas 18:8 diz, quando o Senhor vier encontrarei fé, não porque a falsa ciência tenha entrado. A falsa ciência não é outra coisa senão o cristianismo atual, é o que o chamado cristianismo atual pratica. Eles não são cristãos, eles têm uma falsa ciência porque a falsa ciência tem a ver com o evangelho da circuncisão, o evangelho que expirou. Quando Cristo morreu, um novo evangelho começou, como já dissemos antes, o evangelho da incircuncisão começou. Se pudéssemos pôr no ecrã, há dois evangelhos, o da circuncisão e o da incircuncisão. Essa ciência real é um poder. E o que significa a palavra ciência? Bem, a palavra ciência é um corpo de conhecimento que se observa para ver se funciona ou não funciona. Então, quando se prova que funciona, portanto, é uma ciência real. Por exemplo, a ciência da aeronáutica, onde se provou que, bem, a invenção do avião, superando outra lei, que é a lei da gravidade, porque senão o avião cai. A única coisa é que há uma lei sobre outra lei. Está provado, porque a ciência da graça, do evangelho da graça, é uma ciência, bem-aventurado, e tens de a conhecer, porque, em primeiro lugar, não a vais conhecer assim, neste momento, em pleno. Eu acabei de dizer que desde o dia 73 até aqui eu estou crescendo nela. Eu estou conhecendo-a muito melhor agora, porque isto é poder. Diz que o poder do Evangelho, Paulo chamou-lhe, diz lá em Romanos 1,17, diz, pois não me envergonho do Evangelho porque é poder. A palavra poder vem de dinamite. Imaginem isso. Porque é o poder de Deus para todo aquele que crê, que já está a crer. Então chegamos à conclusão que encontramos a verdadeira ciência. Existe a falsa ciência que nos foi dada por Moisés e que funcionava por obras. Agora não funciona pelas obras, temos de ser claros sobre isso. Porque não funciona pelas obras, porque a fé não funciona na circuncisão. Efésios capítulo 3, versículo 8. Olha, porque ele já me diz que eu sou menos do que o menor de todos os santos. Vejam como ele se trata a si próprio, o menor de todos os santos. Esta graça foi-me dada para pregar entre os gentios, e não entre os judeus, porque eles estavam endurecidos. Isto é para nós gentios bem-aventurados. Esta graça me foi dada para pregar entre os gentios. Ouvi isto, o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. O evangelho do inescrutável. Nós consultamos o dicionário e vocês sabem o que significa inescrutável, que você nunca chega ao conhecimento completo, você não consegue chegar, que é tão inescrutável que você não consegue conhecê-lo completamente. Então Paulo foi atingido. Reparem, o evangelho, isso não é a circuncisão. Esse não é o evangelho que os apóstolos pregavam. Eles não conheciam esse evangelho. Esse evangelho só foi revelado ao apóstolo Paulo. Ele diz isso a mim, que sou o menor de todos os santos. Essa graça me foi dada para pregar entre os gentios que riquezas nunca tinham sido feitas entre os gentios. O evangelho das riquezas inescrutáveis. Sabeis o que é isso? As riquezas inescrutáveis. Significa, abençoado, que o que foi confiado a mim é um tipo de mistério tão poderoso que você ainda não o viu em manifestação. Na verdade, hoje estou crescendo nele. Hoje para mim. Veja, nesta semana o Espírito estava abrindo minha mente. Ele me disse,
Não fui capaz de desenvolver o tema. Se eu lhe der mais antes do tempo, eles o descobrirão, saberão quem você é. Até mesmo o diabo acreditará se o Espírito Santo o fizer. Até o diabo vai acreditar se o diabo existir. Até o diabo. Ouça, José Luiz, me dê uma chance. O que está a chegar é um poder poderosíssimo. Nós, olhem, os hospitais não vão ser necessários. Nada será necessário se vivermos com a nossa boca. É por isso que se diz, perto de ti está a palavra, perto da tua boca e perto do teu coração, da tua mente. Quando isso se manifesta e entra em pleno funcionamento, o ministério que cresce em graça internacionalmente e todos os seus membros vão operar de uma forma tão poderosa que os governos virão ter convosco e gritarão, por favor, deem-nos alguma ajuda. Por que não nos ajuda? Por que é que não me educam nessa ciência? Mas isso ainda não foi abençoado. Isso está sujeito àquele que pode sujeitar todas as coisas a um só tempo. Num só tempo. Esta é a sabedoria predestinada para os filhos de Deus. Fostes predestinados e fostes predestinados para um conhecimento que é a riqueza. A riqueza é a abundância máxima em qualquer coisa. Riqueza é abundância. E este é o evangelho das riquezas insondáveis do evangelho de Cristo. Do evangelho de Cristo. O evangelho. Diga comigo, o da incircuncisão, apertai a mão ao vosso vizinho e dizei-lhe, bem-vindo ao tesouro, a sabedoria do evangelho da incircuncisão. Esta sabedoria que escrevi aqui, esta sabedoria oculta, é o evangelho da incircuncisão. É por isso que este evangelho não foi falado. O evangelho dos apóstolos foi falado da circuncisão que expirou quando Cristo morreu. E depois começou a da incircuncisão com o apóstolo Paulo, porque mesmo Cristo ressuscitado e Paulo ainda não tinha aparecido, na conversão de Paulo começa essa sabedoria quando ele teve vários encontros, quando subiu ao terceiro céu, quando Cristo lhe apareceu de diferentes formas e várias vezes depois disso e lhe foi revelando. Por isso é que Jesus de Nazaré disse, esta informação, quando nos dias da sua carne andava com os apóstolos, disse, esta informação não a leveis aos gentios, porque esse era o evangelho da circuncisão. Mais tarde, como eu disse antes, foi revelado ao apóstolo Paulo que o escreveu em 14 epístolas. E lá foram capturados, mas era um alicerce, como quando se começa um edifício e se deixa de trabalhar nele. Há o alicerce, há as varas para levantar o edifício, mas se o abandonamos, não o podemos fazer. A erva daninha, o mal-olhado, o olho pequeno, a anca pequena, cobrem-na e parece que não há nada ali, o que se vê são ruínas. Pois assim foi o evangelho da incircuncisão. Deitado numa esquina, os teólogos durante 2000 anos não conseguiram compreender, mas no ano 73, no tempo determinado pelo Pai, assim ele disse a Daniel, Daniel, sela estas palavras e para o tempo do fim, quando o conhecimento aumentar, então abrirei os selos, pois os selos começaram a ser abertos no ano 1973. Pois bem, o apóstolo diz-nos que nesse evangelho, vejamos Romanos 1,17, bem, não lemos o versículo principal, vamos ler primeiro 1 Coríntios capítulo 2, versículo 7. Diz, mas falamos da sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria oculta que Deus predestinou antes dos séculos para nossa glória, para que nos gloriássemos, foi predestinado para os predestinados. Vós sois predestinados e fostes predestinados com a informação que é o mistério que estava escondido, que agora tendes aqui para crescer na graça única e exclusivamente para crescer na graça. Fora deste ministério não há
porque este ministério traz uma cobertura, não há duas coberturas, é uma só. E se estiveres neste ministério, é aí que o mistério é revelado. Bem, e este mistério tem propósitos tremendos. Vamos ler agora também Romanos 1,17. Lamento, versículo 16. Porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, isto é, de quem já crê. Diz comigo o poder de Deus. Está no Evangelho da incircuncisão, e o nosso ministério prega o Evangelho da incircuncisão. Portanto, o nosso ministério, um ministério de poder. Por quê? Porque prega o evangelho da incircuncisão. Aqueles que estão a sofrer neste momento, aqueles que estão a passar por momentos difíceis nas suas vidas, estão à procura de ajuda, ainda no ministério já iluminado, e depois a procura de ajuda e a procura de um novo amor, a procura de alguém que nos ame, e entramos no Facebook, no MySpace, e entramos no Twitter, e depois fica pior, porque depois começa-se a escrever, fica-se viciado, e depois não. Se for uma mulher, ela não cozinha, não cuida da casa porque está viciada, e se for um homem, bem, imaginem se ele fica em casa o dia todo e não faz nada. É uma bênção se o usarem para o ministério, para a palavra correr, mas se caírem na armadilha dos apetites carnais que ainda estão convosco, lembrem-se que este é um corpo corrompido segundo desejos enganosos. Entram lá, descobrem a vossa vida, descobrem tudo o que estão a fazer lá dentro. Ontem houve um programa de 7 pessoas lá em África que estavam a falar contra o chefe. Votaram neles quando voltaram porque se estavam a queixar do chefe. E isso não é nada, se formos votados para o desemprego, não é nada. Espero que um colaborador meu, um bispo meu, não se envolva nessas coisas. E eu recebo que todos estes meus ministros competentes, todos estes membros preciosos, ovelhas, aperfeiçoados com uma única oferta, não caiam na armadilha de namoriscar no computador, cuidar dele, abençoado. Porque isso explica porque estás em tantos problemas. É por isso que... E isso é procurar, e fotos aqui, fotos ali. Olha, ali parece um desfile de moda. Eu já vi tantas coisas na internet e isso não funciona abençoado. É bom para o ministério? Serve para fazer o que é correto se nos disciplinarmos. Mas se não o fizermos, estamos a pedir muitos problemas. Bem, vamos continuar. Porque o que eu faço é guiar-vos, porque vejam, se alguém teve de recorrer à ajuda, fui eu. Porque eu também tenho as mesmas necessidades, sofro das mesmas coisas de que tu sofres. Somos todos iguais, sofremos todos de formas diferentes, mas temos um corpo que não está sujeito à lei de Deus, um corpo de fraqueza, e temos de saber utilizá-lo. Voltamos e repetimos a sabedoria escondida. Foi isso que Deus deixou para vós, a sabedoria escondida para poderem vencer bem o vosso corpo e submetê-lo à vontade de nosso Senhor, ao Evangelho. Mas quando chegaste aqui, descobriste o amor de Deus, que foste predestinado, que o diabo foi destruído, que o pecado foi retirado, que o teu nome está inscrito no livro da vida, que ninguém o pode apagar. Ouve que as minhas ovelhas estão nas minhas mãos e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Então você tirou de mansinho e a sua verdadeira intenção se manifestou, a sua verdadeira, o que está nessa carne, que ninguém tirou, mas esse evangelho tira. Aqui você não pode vir com joguinhos. Olha, eu já tive muitos no ministério. Teve um que saiu, que era um super santo, que não tinha fraquezas. Até que a graça, pouco a pouco, por isso demorou tanto tempo a sair, porque a graça veio pouco a pouco, pouco a pouco. E não 1, 2, 3, 4 que saíram porque não resistiram, porque a graça abençoada, a graça é como uma radiografia que tiram, a graça é como uma chapa, e diz-lhe as potencialidades desse tesouro que está lá dentro, mas também lhe diz,
todas as manchas e nódoas que há nessa carne, e quando a vê é como um espelho, como uma câmara Polaroid que tira uma fotografia como se a pusessem num telemóvel. Olhe, esta é a fotografia. Aqui não tem de esperar como antes para obter a fotografia, pois eles revelaram-na. Graça, olha o que é graça. Versículo do capítulo 4 aos Hebreus, o versículo 12 em diante diz: porque a palavra de Deus é viva e atuante, isto é, o evangelho da incircuncisão não é a letra que mata, como a de Moisés. Esta é a palavra viva, diz ele, é viva e poderosa e mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Ela olha e perfura até a divisão da alma e do espírito. Dividir a carne e o espírito, as articulações e as medulas, e discernir os pensamentos, ouvir e as intenções do coração. E não há coisa alguma criada que não seja manifesta na sua presença, mas todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Abençoado aqui não podemos enganar ninguém. Aqui, quando a graça vos descobre e veem isto, todas essas maquinações que carregamos, é por isso que entramos no MySpace, é por isso que há maquinações e começamos a filmar desta maneira, daquela maneira, e isso transmite uma mensagem subliminar, abençoado. E a graça a descobrir, aí o teu anjo ao papá Deus, e o teu anjo a verificar, deixa-te deixar, e deixa-me reclamar porque não estás a fazer crescer a igreja, deixa-me reclamar porque não estás a conseguir fazer entrar as finanças, deixa-me reclamar porque não estás a prosperar. O anjo verificando bem-aventurados os 7 olhos de Jeová. Lembram-se, os 7 olhos do Senhor que estão sobre a terra, que inspeccionam tudo o que vocês são. E isto não é para vos assustar, porque eles também estão sobre mim. Aqui tive de sofrer, de aprender. E olha, e nunca é tarde demais. Nunca é demasiado tarde. Tenho 63 anos, hello. E já vi sujidade em mim, já vi muita sujidade que apanhei. Nesse contexto familiar de primos e tios e tias e irmãos e irmãs e parentes e política e de onde eu venho e todas essas coisas, vais apanhar, e quando o monstro aparecer, rapaz, como quando o monstro aparecer, e levam esse monstro a uma mulher santa e destroem-na, ou levam essa besta a um homem calmo e destroem-no. Tens de usar a sabedoria predestinada, porque foste chamado e aqui não podes escapar, abençoado, nem eu posso escapar. Olha, aqui está uma espada de 2 gumes, corto-te a ti e corto-me a mim, corta para os 2 lados. Ei, e sabes o que Jesus disse a João, o bem-aventurado? O 23º versículo, e bem-aventurado aquele que não encontrar em mim uma pedra de tropeço, pois era fácil encontrar uma pedra de tropeço. Este não é o filho do carpinteiro, este não é aquele que comia e bebia com os glutões e publicanos. Hoje digo-vos bem-aventurados, se não encontrardes em mim nenhuma pedra de tropeço, porque ides dizer este bem, se este se viciou em drogas, se este se divorciou, não é bem-aventurado. Olhai para isso não, ponde os olhos nessas coisas, porque eu vou passar por vós, não me ides ver. O Senhor às vezes passava no meio deles e eles nem sequer reparavam nele. Abençoado é o sinal do verdadeiro evangelho, que toda a luz se manifesta, que a palavra de poder que sai da minha boca discerne e penetra e vos quebra, para que possas mostrar o que a graça é capaz de fazer com um homem e uma mulher como tu, do qual eu vivo orgulhoso, meu amado. Olha, nosso governo é um governo de pessoas coxos, de pessoas que eram toxicodependentes, que eram isto, que eram aquilo. Há médicos, há advogados, pessoas inteligentes, há os que têm bons apelidos, os que têm maus apelidos, aqui temos tudo, mas é o reino, é o exército. Se de soldados e atletas que Deus me deu, e deles, de ti vivo orgulhoso, embora tenha de te falar assim, porque temos de nos submeter por causa desta palavra, porque se pudesses escapar, eu dizia-te, ei, diz-me também para onde escapar. Não, aqui não há fuga possível, abençoado.
o governo de Deus sobre a face da terra. É a primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículos 25 a 29, e é o fim dela. Diz ele, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Pois vede, irmãos, a vossa vocação, que não sois muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres, mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E os fracos do mundo que Deus escolheu para envergonhar os fortes, e os vis do mundo, e os desprezados do mundo que Deus escolheu e o que não é, para desfazer o que é, para que ninguém se possa vangloriar na sua presença. Abençoado, amado, abençoado por me estares a ouvir, olhai a grande família da fé que eu amo, e chamo-lhe a minha amada, o que Deus escolheu, os 300 gideões que constituem o exército de Deus.